Pois bem, esse é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. A gente tem dito que o programa ACIB na TV tem um intuito maior de mostrar para o nosso telespectador, para os nossos empresários, para a nossa região, para a nossa população, as coisas que Barretos tem, as coisas que Barretos fabrica, que transforma, aquilo que nós temos e que às vezes a população não tem conhecimento. Mas a gente foca muito em mostrar não só coisas, mas personalidades também de Barretos, as instituições de Barretos. Isso sim faz parte das coisas de Barretos. No programa de hoje nós vamos estar aqui durante um bom período com a grande personalidade de Barretos. Uma das forças vivas de Barretos, um líder, um empresário e uma pessoa de grande popularidade. E a gente sabe também o tamanho do coração dele. A paixão que tem pelas pessoas, a paixão que tem pelas coisas da cidade, a paixão que tem pela cidade. Então, uma pessoa diferente, digna de ser tratado como uma personalidade barretense. Nós vamos estar hoje falando e batendo um papo aqui com Milton. Todo mundo, a cidade conhece, todos já sabem. Mas nós queremos entrar em alguns assuntos que sabemos que o Milton é família, o Milton é desportista, o Milton é líder e é um grande coordenador e empreendedor. Então é com ele que nós vamos estar falando hoje para passar para vocês um pouco mais daquilo do Milton, aquilo que você gostaria de saber, que às vezes não sabe, e como estão os trabalhos com o envolvimento dele em várias instituições, principalmente envolvendo com o BEC, Rio das Pedras, com a cidade, com o comércio. Milton, é um prazer te receber aqui. Obrigado por abrir o espaço na sua agenda para estar aqui no nosso programa. Obrigado por passar informações, dos seus conhecimentos, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, porque isso é o programa da CIB, é isso que nós fazemos. Mas nesse primeiro bloco eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, falasse para a gente, o Milton Família. Eu lembro que alguns anos atrás nós conseguimos reunir num jornal da CIB ou numa revista da CIB toda a família. Tradição. Queria que você falasse assim bem rapidinho. Pai, mãe, os irmãos e o Milton empresarial hoje, o Milton empresa, o Milton do material de construção, porque eu queria te passar um dado para você que você deve saber. A construção civil hoje está em franca ascensão, mas Barretos, por pesquisas nossas, e nós sabemos que você é um dos precursores disso, nós sabemos que tirando as promoções num raio de 200 a 300 quilômetros, nós temos a melhor cidade para se compra de material de construção. Isso é pesquisa, isso é estatística. A gente só perde no material de construção para uma cidade quando ela está em promoção. Fora disso, a população, a região pode buscar. E sabemos que isso é um trabalho da família Silva, é um trabalho que o Milton sempre empenhou, sempre trabalhou nisso. Queria que você faça um pouquinho do Milton, um pouquinho, sabe, da família, para depois a gente tratar de assuntos que a população quer saber do Milton desportista, do Milton coordenador do Rio das Pedras, e daí para frente. Bom, primeiramente, eu só tenho que agradecer as suas palavras, pela minha personalidade, pelo meu objetivo na minha vida do dia a dia, e dizer que a gente fica contente, sabe, que você acabou de frisar aí, né? Eu sou uma pessoa simples, né? Sou praticamente do povão. Eu acho que a minha criação de família, a minha humildade, a minha simplicidade, o meu caráter, né, como homem sério, né? Muitas vezes o homem tem que ser sério. Então, foi a criação da minha família, do meu pai, Joaquim Francisco da Silva, né? Minha mãe, Maria da Silva. Nós tivemos 5 irmãos, no qual o Zusa, a Hilton, Milton, Zusa e o Fião. E uma mulher que se chama Isaura, né? E também meu pai na época, né, adotou uma prima também, hoje posso dizer, também é nossa irmã de coração. Então, Zé, a gente foi criado com carinho, com amor, meu pai sempre trabalhando, sempre nos dando essa educação, não só para mim, como todos nós irmãos, né? Criamos um clima de harmonia, um clima de paz dentro da família, que infelizmente hoje não está acontecendo nos lares de todo o âmbito nacional. Então nós fomos criados com carinho, com amor, mostrando o caminho certo, mostrando o que deve fazer o filho, né? Qual o objetivo da família de um modo geral. Então hoje nós temos muito prazer
em ter um pai como meu pai e também uma mãe como minha mãe. O Milton empresário, a família empresária, o ramo de atividade de vocês, o material de construção, já veio dos pais ou começou com os filhos? Como deu origem a esse segmento que eu disse no começo, que é o precursor? Isso é verdade, isso é uma referência que a gente tem do material de construção em Barretos, é ser do preço diferenciado e especial com relação a toda a nossa região. Isso começou dos seus pais, já trabalhava com isso? Ou depois que os filhos cresceram que começou isso, Milton? É um fato até interessante, né? Na oportunidade, o meu pai, naquela época, né, meu pai vendia tijolos, né? E também na época de chuvas, ele vendia aquela lenha para o frigorífico, Angro na época, né? E com o passar do tempo, chegando no mês de outubro, novembro, e aí as coisas no ramo de materiais de construção, no ramo da parte civil, as coisas param um pouquinho, né? Aí meu pai falou assim, vamos, agora nós estamos meio folgados, né? Nós não estamos entregando tijolo, e nós tínhamos na época 3 caminhões, né, que puxavam os tijolos da fabricação própria, e meu pai resolveu fazer uns fretes, né, na região. E, por incrível que pareça, apareceu um frete para Itaú de Minas, né? Aí meu pai falou, vamos para Itaú de Minas, né? E vamos ver se tem algum retorno na Itaú. E naquele momento, naquela oportunidade, nós já trabalhamos no gênero de alimentício, que seria a Casa São João. Aí meu pai falou, vamos trazer uma viagem de cimento, uma viagem de cal, e vamos ver o que vai dar isso aí, né? Porque a gente vê aí que a gente comporta, porque a gente já tem um nome de vender bons tijolos, né? Tem um conhecimento com a cidade, né? Tem a confiança do consumidor. E aí meus irmãos trouxeram o Oscar e o Zusa, foram a Itaú de Minas e trouxeram a viagem de cal e essa viagem de cimento. E na oportunidade, né, todo começo é difícil, né? Nós arrumamos um cômodo, descarregamos esse cimento, descarregamos esse cal e começamos a negociar. Aí foi o começo do nosso material. E as coisas veio se crescendo, né? Veio abrindo espaço, né? Aí nós fomos diversificando mais os materiais. Aí já começamos a mexer com tinta, parte hidráulica, parte de ferragem. E assim nós fomos estendendo esse ramo de material de construção no colo da Casa São João. E na oportunidade nós tínhamos que definir, ou nós ficaríamos no gênero alimentício, ou nós íamos para o material de construção. E na oportunidade nós resolvemos partir para esse ramo de material de construção. Por quê? Porque se combinavam os tijolos do meu pai, mais o ramo de material de construção. E graças a Deus, né, nós fomos bem, né, fomos bem sucedidos, graças ao apoio da população barretense, que sempre confiou na origem do meu pai, depois confiou na origem dos filhos, sempre fazendo um negócio honesto, né? Então nós conseguimos ser hoje, Zé Carlos, o que é as nossas empresas. Hoje nós temos empresa em Barretos, temos empresa em Olímpia, temos empresa em Guaíra e temos também uma empresa em Colina. E futuramente, né, eu tenho uma filha formada em arquitetura, que é a Suzana Moraes da Silva também. Nós estamos, mais uma vez, vamos implantar uma loja moderníssima, com modernos acabamentos, na 28 Cassete. Eu queria só aproveitar essa colocação e registrar aqui. Eu queria até frisar para a população que é de fato, e Barretos tem um diferencial. Por exemplo, no ramo de material de construção, geralmente outras cidades buscam e acabam vindo empresas de fora. E não, Barretos é privilegiado porque tem uma família que investiu, que deu sustentação nesse segmento todo o período. Acabou de falar desde a época dos pais, que ela cresceu e deu sustentação e não monopolizou, não teve aquele monopólio. Olha, é da família, mas por dados a gente sabe que manteve o preço para atender Barretos e a região. Milton, legal, nós sabemos aí, você já comentou da família, do comércio, mas a população quer saber um negócio. Milton, desportista. Antes de eu falar Milton, desportista, Zé, eu quero também frisar aqui para vocês que a CIB é uma grande empresa, que dá cobertura total ao comércio barretense. Não só o nosso grupo é forte, como em Barretos tem boas casas de material de construção. Então hoje, quando você vê muitos viajantes virem a Barretos, eles ficam até abismados como o Barretos tem essa concorrência ferrenha, né? Aqui as coisas quem ganha é a clientela. Como você acabou de frisar,
nossos preços são preços imbatíveis no mercado barretense e região, né? Então hoje, né, nosso ramo atrás de construção está bem nutrido, né? Está bem, assim, as coisas moderníssimas, né? Então hoje quem ganha é o consumidor, é o arquiteto, é o engenheiro. Então ele tem amplas condições, tem amplas opções para optar no ramo de construir sua casa própria. Exatamente, mas é isso que a gente tentou passar para a população, porque geralmente nós da Associação Comercial, nós temos aqui uma medição. Então, de repente, a gente recebia telefonemas, olha, de 2000 para cá, até 2000 nós tínhamos pesquisa que a população, qualquer outro produto tinha que sair para as outras cidades, outros centros, e a gente conseguiu, tipo assim, saía 80% para buscar. Hoje é o contrário, é 5%, 10% que sai para buscar. E nós nunca tivemos problema por conta das lojas de material de construção de Barretos, para o grupo da família do Milton, quer dizer, nós fomos abastecidos, a cidade sempre teve o de bom e o de melhor e preço. Isso, sabe, a gente está falando porque nos nossos programas a gente não foca assim, não, porque é bom, mas é porque é realidade, é coisa que a CIB sabe. Mas nós vamos para um pequeno intervalo, nós voltamos já já para falar com o Milton sobre o Milton desportista. Atenção você, empresário barretense. Saúde é uma função social. E a saúde de seus colaboradores e seus dependentes é muito importante. Não importa o segmento, o número de funcionários ou o tamanho da sua empresa. Faça um convênio médico-hospitalar para seus funcionários e seus dependentes através da parceria ACIB Santa Casa Saúde. Importante, consultas e exames ilimitados. Nos casos de urgência e emergência, atendimento no pronto atendimento da Santa Casa. E você, funcionário, procure a sua empresa ou a Associação Comercial e Industrial de Barretos. Os valores se enquadram no seu orçamento. Aproveite essa oportunidade. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo o Milton. Milton da construtora, Milton do Beck, Milton do Rio das Pedras. Nós vamos nesse bloco falar do Milton desportista. Quando ele começou, os envolvimentos dele com o Beck, e como está o Beck hoje, como está o campo, alguns projetos, alguma coisa que ele já sonhou com o Beck, porque é uma trajetória longa. Eu tive a oportunidade de passar 4, 5 anos atrás por um ano lá ajudando o Marreta, mas é difícil, é muito difícil. Agora, o Milton vai desde 82 envolvido com o Beck, nós estamos falando em 32 anos. Eu vi com um time da cidade sofrendo, gastando, administrando, desgastando. E eu queria que o Milton falasse um pouco dessa trajetória de Barretos desportista, do Milton hoje, como que está o Beck hoje, ainda, sabe, esse anseio, essa vontade, essa empolgação, se continua a mesma de 1982. Realmente, tudo na vida você tem que gostar. Muitas vezes eu friso nos meus programas que eu participo, que eu gosto de futebol, sou um desportista, eu gosto do time do Barretos Esporte Clube, aprendi a amar o Barretos Esporte Clube, porque é o time do meu coração, é o time da minha cidade, é o time da nossa cidade, ela comove. Você sabe, todas as vezes que eu estive à frente do Barretos Esporte Clube, graças a Deus tive o apoio da torcida barretense, tive o apoio da imprensa barretense, tive o apoio da família barretense. Você vê, no caso de 2011, o campo era 8, 10, 11 mil pessoas, 6 mil pessoas. Ali você via o quê? Via a família barretense ir ao estádio Fortaleza e sair contente, sair vibrando com o Barretos Esporte Clube. Então estou voltando para o Barretos Esporte Clube, que o ano passado eu não estive no Barretos. Infelizmente o Barretos houve uma queda no futebol, acho que isso é normal, acho que isso aí são coisas do passado. E a cidade me pediu para que eu voltasse ao Barretos com garra, com determinação e recolocasse o Barretos onde jamais deveria ter saído com a divisão A3. Então estou voltando para o Barretos aí, sempre contando com o apoio da população barretense, sempre contando com o apoio do empresariado, né? Sempre contando com o apoio do prefeito, porque o time não é meu, o time não é de vocês, o time é da cidade, né? Então a gente vem com garra, com determinação, com grande experiência e vamos somar. Eu acho que tudo na vida, quando você soma, você consegue o objetivo. Porque o Barretos não é meu, o Barretos é de todos, né? Eu não quero tirar proveito nisso, pelo contrário, como você frisou, ali eu perco tempo,
muitas vezes a gente tem que pôr dinheiro do bolso, né? Porque você gosta das coisas que é o Barretos. Então, volto para o Barretos, né? Sempre acreditando na cidade que eu amo, que é Barretos. Barretos Esporte Clube tem um estádio. Vamos aproveitar o programa só para fazer essa pergunta. A classe empresarial, a gente vê outros times do interior, da Série A3, tipo assim, dá um aperto na classe empresarial. Tem uma parte que colabora, nós tivemos lá, mas falta muito ainda. Tem muitos empresários que é falta de contato, é falta de convencimento, ou não querem mesmo. O que é que precisa, o que você acha que a gente precisa fazer? O Zé Carlos Firmino, a CIB, os empresários, os diretores da CIB, os diretores do Barretos, não sei, as pessoas envolvidas com a cidade, vereadores, prefeitos, para poder conscientizar. O que você acha que falta para a gente poder, um bloco, dar um apoio para que o Barretos esteja numa posição assim, que agrade a diretoria, a população, que tem o nome. Ele leva o nome da cidade, é algo que tem que ser, sabe, ele exporta isso, ele joga isso para fora. Você tem alguma necessidade, você tem alguma decepção, ou você vislumbra alguma coisa que às vezes falta um grupo, um bloco acertar para a gente poder focar no Barretos? Não, eu entendo, Zé, que Barretos hoje, aqui se instalou muitas empresas fora de Barretos, né, que a sua matriz não pertence à nossa região de Barretos, né? Então, caso específico, no ano passado, né, eu estive à frente do Olímpia, eu e meu irmão Ailton, né? E nós, naquela oportunidade, não tinha presidente, e o Olímpia ia parar a sua atividade no futebol profissional. Aí nós tivemos uma reunião com o prefeito, né? E fomos o quê? Fomos ajudar a cidade, fomos ajudar o Olímpia. Por quê? Porque nós ali temos uma empresa que ali ela tem um radicalismo de material de construção. Então, por que eu não tenho que ajudar a cidade? Por que não temos que colaborar com a cidade no que ao esporte, né? Então, eu sei que em Barretos tem muitas empresas aí que podem ajudar o Barretos, colocando sua placa, né? Ajudando a diretoria, promovendo o time, porque, como você frisou, as duas coisas que divulgam mais no nosso município, o que é? A festa do peão e o Barretos Esporte Clube. Muitas vezes os canais de televisão vêm aqui no nosso estádio, a Rede Vida mesmo transmite muitos jogos do Barretos. Então está indo para o cenário nacional, né? Então acho que seria assim, mais um foguinho, mais um fogão para a cidade mobilizar mais e ajudar, porque é um objetivo só. O Barretos hoje, pela sua torcida que tem, pela paixão do barretense, pelos que vão ao estádio, vibram com o Barretos, gostam do Barretos, se tiver um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de sem egoísmo de nada de ninguém, vamos ajudar, o Barretos irá para a primeira divisão. Isso é muito interessante. Eu fiz essa pergunta porque eu passei por lá na gestão do Marreta, ficamos lá um ano, e eu fiquei ajudando na área administrativa, e é muito difícil. É difícil você tocar, é difícil organizar, mas por outro lado, é um negócio bom. Isso que o Milton falou, Milton, é verdade. É difícil para um tocar, é difícil para o Milton tocar, porque o Milton é paixão. Agora, o clube tem que ter visto pela cidade como ponto turístico que traz a região, sabe, exportar o nome, mandar o nome para outras regiões, para o país inteiro, lazer da população, incentivo ao esporte. Então, é muita coisa que tem que ser visto. Eu queria aproveitar até conclamar, tem empresas, sabe, que têm condições, às vezes não é procurada, às vezes não se manifesta, e às vezes por pouca coisa, com uma participação simples. Se cada empresa, ou maioria das empresas, olha, vou investir um pouco no esporte, nós temos o clube para poder acertar, que é o do Barretos, nós temos isso para fazer. Sabe, eu acho que vale a pena dar uma repensada, porque é de Barretos. Só ganha quem mexe com o esporte. Porque se deixar só quem vai pela paixão, é muito difícil. É difícil mesmo. Então, a classe empresarial tem que dar um apoio, tem que dar, sabe, dar sustentação a essas pessoas, sabe, apaixonadas, que querem parte da sua vida, sabe, se desgastar, porque isso é desgaste na frente do clube desse. Pois bem, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já.
Empresários, participem da ACIB. A ACIB é a extensão do seu negócio. A ACIB é a casa do empresário. Você tem à sua disposição vários serviços e benefícios como SPC, auditórios para reuniões com fornecedores e funcionários, capacitação de equipe, cursos, banco de currículos, orientações e vários outros serviços. Você, empresário, precisa associar-se à ACIB. Associar-se à ACIB é investir na sua empresa. Participe da ACIB. Voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. No começo do nosso programa nós falamos do Milton, personalidade de Barretos, que é difícil, viu? Pessoa de Barretos, mas já é uma personalidade, e nós citamos que o Milton é um apaixonado. Ele tem um coração bom, gosta de gente. Nesse bloco nós vamos tratar sobre o Rio das Pedras, mas eu queria um pouquinho falar antes do Rio das Pedras. O Rio das Pedras hoje é um clube que a gente vai lá, é família, é uma opção para a família de Barretos. É muito bonito visitar o Rio das Pedras nos sábados, nos domingos. A gente costuma dizer sempre assim, esse é meu médico, esse é meu advogado, esse é isso. Se ouvir a família dizer, esse é o meu clube, e é a população que vai lá. Você vê gente festando, nadando, mas você vê a pessoa feliz lá. E o Milton assumiu essa empreitada e a gente acompanha. A gente vê, eu visito o Rio das Pedras, eu vejo a qualidade, eu vejo o controle dos investimentos, a gente, sabe, sente a dureza do Milton no controle do investimento, controle da gestão do clube, a limpeza do clube, logicamente, e os investimentos. Milton, como nós falamos, da família apaixonado pelo esporte, Milton, Rio das Pedras. Eu não sei, sabe assim, porque geralmente a gente fala assim, esse time é do meu coração, mas só cabe um, eu gosto só disso. Agora a gente viu a família, e essa paixão pelo Rio das Pedras, o controle, porque aquilo é uma cidade. E o retorno que a gente vê para a família dentro do Rio das Pedras. Porque o mais gostoso, eu vou ao Rio das Pedras, e eu vejo, é a família, sabe? São as pessoas que estão lá, você percebe a felicidade da pessoa estar ali naquele lugar de gente feliz, né? É o nosso slogan. Sabe assim, principalmente nessa gestão, controle de acesso. Eu chego lá, de repente a gente chega assim, você vê o controle, a eficácia, sabe, atendimento, sabe, na recepção, e a limpeza e a qualidade daquele lugar. E você está na gestão disso, no comando disso. Fala um pouco disso, assim, dessa outra paixão. E eu não sei como você arruma o seu espaço de 24 horas do dia para empresa, várias empresas, Barretos, Rio das Pedras. E o interessante, eu queria focar no Rio das Pedras, porque hoje é um clube é um clube organizado, limpo, bonito, e como você disse assim, as pessoas se sentem bem com aquela, sabe, com essa gestão, com esse controle, sabe, com aquela qualidade. Eu queria que você falasse um pouco o que você está fazendo, o que você faz para poder deixar nesse nível esse clube que tem aí 6 mil associados. Quando fala 6 mil associados, nós temos uma população 30 mil pessoas, né? Então, exatamente. Quando você fala isso, nós estamos falando de 30% da população da cidade e 6 mil associados. Nós temos a população produtiva em torno de 60, 65 mil pessoas dentro dessa população. Você está falando em 10% dessa população produtiva e você não vê crítica, você não vê, sabe, a pessoa chateada. E é isso que eu queria que você falasse um pouco, sabe, daquele local que é o Rio das Pedras. A questão, Zé Carlos, há 5 anos atrás, né, eu tinha terminado a loja de Colina, nós inauguramos a loja, e aí o Paulo Sérgio queria falar comigo urgente, o Paulo Sérgio, meu secretário executivo do clube, né, pessoa que eu respeito muito, né, pessoa de confiança minha, no passado, quando eu passei pelo Rio das Pedras, e teve uma reunião comigo, falou, Milton, vou falar com você urgente. O que foi, Paulinho? Não, estou doente, estou apavorado, passa aqui na sede central. Eu estive na sede central, né, falei, Milton, a situação do clube não está boa, o clube passa por uma dificuldade financeira, infelizmente, o que você dedicou no passado pode se perder. Eu falei, mas como se perder, né? Não tem jeito.
Não, Milton, você vai ter que voltar para o clube, né? Porque eu já trabalhei com você, eu sei como é que você gosta das coisas, administrar, né? Se eu sei jeito da sua administração. Falei, mas Paulo, eu não posso. Não, você vai ter que voltar. Aí eu pensei uma semana, falei, então vou voltar para o clube. Aí voltei para o clube, né? Foi aquela fase que o clube estava passando uma dificuldade financeira, né? Voltou eu e o Soprano, eu ia na parte da sede de campo e o Soprano na parte central. E nós começamos a reerguer o clube, né? Nós começamos a trabalhar, eu trabalhando, e a diretoria, né? Sempre pensando no quadro associativo, e nós damos sequência ao nosso trabalho. Então as coisas foram se passando, né? Nós fomos amenizando a dívida, da oportunidade, o clube devia em banco, né? E aquela época o juro bancário era 12%, quer dizer, quebra qualquer um, quebra qualquer empresa, né? Ninguém aguenta a oportunidade de pagar aquele juro. E nós arrumamos uma maneira de amenizar essa dívida bancária, né? E nós começamos a trabalhar. Eu sempre combinei com ele, porque apesar da pessoa falar, era uma pessoa difícil, mas quando você faz seu trabalho, quando você dedica e faz sua parte, as coisas se tornam normais, né? E nós vamos trabalhar bastante, trabalhamos bastante, e como você falou, levanto todo dia de manhã, bem cedo, vou à sede de campo, na hora do almoço eu vou lá correndo também, né? Dou minha corridinha lá no clube, e à noite também vou lá à tardezinha. Então hoje o Rio das Pedras, enquanto você percebe que no âmbito nacional, Zé, todos os clubes estão, infelizmente, vendendo seus patrimônios. Ora sede central, ora sede de campo. Tá, especificamente Guaíra. Hoje não tem mais clubes sociais. O Maracá foi vendido e o Grêmio também foi vendido, né? Então hoje praticamente só tem um Caican. Então por quê? Porque é difícil você administrar. Você tem que dedicar, você tem que muitas vezes largar seus afazeres, né? Mas, inclusive, quando eu inaugurei o Toboboia, até todas as inaugurações minhas, eu faço levar um paróquio, né? Um padre, para benzer ali aquilo que a gente idealizamos, né? E ele perguntou para mim, que ele me conhece também, onde é que eu arrumava tempo e força para olhar minhas coisas, olhar o Rio das Pedras, olhar a família, olhar outras coisas também, né? Falei, ó, padre, quando você crê em alguma coisa, quando você acredita em Deus, Ele te dá essa força, né? Então eu tenho essa força divina, que Ele me dá essa força, eu levanto cedo, não sinto nada, graças a Deus, né? Você sabe que hoje, na vida empresarial, você passa muita dificuldade com o cliente, atendimento, tem que dar isso aí mesmo, porque o cliente quer tudo para ele, e o empresário, se fizesse hoje, ele fecha as suas portas. Muita gente fala assim, por que a pessoa abre uma porta, daí de um mês se fecha? Não que não tenha capacidade, porque é difícil hoje ser empresário, você sabe melhor que eu isso aí. Você está na CIB hoje, você acompanha o dia a dia da classe empresarial. Então é com essa garra, determinação, nós estamos fazendo as coisas no clube. Hoje o clube está com 6 mil associados. No último, faz um mês atrás, nós vimos uma promoção de título, coisa incrível, você chegar lá, a pessoa chegar às 4 horas da manhã, para querer comprar um título do Rio das Pedras. Você vê, 4 horas da manhã, as pessoas entraram na fila para pegar um chalé, pegar um quiosque, né? Você vê, 4 horas da manhã, a pessoa ir pegar uma área de camping. Por quê? Ali é um lugar, graças a Deus, nosso trabalho, ali se reúne a família barretense, nós dedicamos com carinho, a gente tem um quadro associativo, um quadro de funcionários muito bem capacitado para atender o nosso quadro associativo. Então é com educação que eu procuro transmitir para o meu funcionário que o nosso primeiro passo é nós atendermos bem o nosso quadro associativo do Rio das Pedras. Isso é verdade. A recepção, a gente sabe pelos funcionários, portaria nova, brinquedos novos, academia nova. E, logicamente, a gente viu aqueles quiosques, vê os chalés, aquelas coisas. As casas agora as casas, aquelas coisas. Muito bom. Mas nós vamos estar mostrando umas imagens para você que não conhece o Rio das Pedras, você que é associado que ainda não frequenta, aquele que fica, sabe, frequentar, você vai ver umas imagens que nós vamos estar mostrando lá. Doutor, mas vamos lá. Comércio de Barretos, a cidade de Barretos. Todas as vezes que a gente fala com as pessoas que vêm de fora, as pessoas que visitam, turista da região ou de fora, ou aquelas pessoas que moram fora, diz o seguinte, Barretos mudou, Barretos cresceu, Barretos é outra cidade. É isso mesmo? Barretos a questão de 30 anos atrás,
Infelizmente, você sabe o que prejudicou a nossa cidade. Não eu sei, você sabe, a cidade toda sabe, né? Quando nós abrimos a Casa São João, praticamente Rio Preto era uma vila de Barretos. Por quê? Porque ali, em Rio Preto, Barretos falava em Barretos, nossa, Barretos, Barretos. Quando eu vou nas cidades fora, né, o pessoal vem conversar com a gente, a outra diretoria, a imprensa, né? Milton, porque Barretos está se crescendo, mas tinha que estar muito, muito na frente, talvez hoje maior que Rio Preto. Então, o que prejudicou a cidade? Você sabe que foi a política, infelizmente, prejudicou a cidade de Barretos. Quando você vê uma cidade igual ao Rio Preto, ali as forças políticas se unirem num só objetivo, fazer com que a cidade crescesse, e quando cresce a cidade, cresce a população da sociedade. Ali se instala a indústria, ali se instala na área estudantil, ali cria um polo comercial que muitas vezes, o que acontece em Barretos? Você forma seu filho, você gasta na faculdade, chega na hora de se empregar esse menino, essa criança, esse adulto, ele tem que ir embora de Barretos. Por quê? Não tem um campo para ele trabalhar. Infelizmente, isso acontece em Barretos, né? Então eu acho, Zé, que está chegando a hora de nós pensarmos num só Barretos, unir as forças políticas, unir a força empresarial, porque Barretos tem tudo para ser um grande polo nacional. Tenho certeza disso. Eu vou aproveitar esse gancho. A Associação Comercial está fazendo um trabalho de conscientização do barretense. Tudo isso que você disse, você acha que faltou ou falta em Barretos um representante nosso na Assembleia Legislativa de São Paulo, um representante de Barretos no Congresso Nacional? Se tivesse isto, nós estaríamos numa melhor situação, enriqueceria isso? Mas lógico, inclusive, a questão de 15 anos atrás, não, 10 anos atrás, você sabe que a ponte aqui, Gumercindo Penteado, ela estava interditada, tal carreta não passava ali tantos 1.000 quilos. O que os políticos de Rio Preto fizeram? Desviaram o trajeto para Rio Preto. Por quê? Ali se passa ali, o comércio em si cresce, que você vê, entendeu? Não vai dizer que Barretos hoje está longe de São Paulo, não, pelo contrário, né? Eu acho que chegou a hora, e eu quero até parabenizar vocês da CIPA, através da sua pessoa, da diretoria que está abraçando essa causa, de ver se a gente consegue sentar na mesma mesa e traçarmos um plano no termo político para Barretos. Nós temos um representante na esfera federal, nós temos um representante na esfera estadual. Por que não? Porque é lógico, é evidente que esse político vai estar junto com a gente, vai puxando as coisas para Barretos, porque você sabe que Barretos é uma cidade boa, uma cidade que tem tudo para crescer, muito mais. Então só depende o quê? Depende o barretense, os políticos se unirem e pensar num só objetivo, pensar em Barretos. Bela colocação, a gente vê. Milton, eu nunca tinha conversado com você, a gente está sempre conversando, assim, mas assim, assuntos focados. Gostei muito, sabe assim, porque você tem muito para dar. Eu acho que a gente conversa e não percebe isso. Mas nesse bate-papo de 30 minutos a gente percebe que você tem muito mais para oferecer, viu? Então você tem que arrumar mais um tempinho nas 24 horas do dia, que acho que você tem mais para as instituições, para as coisas. Quando eu mexo no teor político, eu já fui vereador, por sinal, na época, né? Não quis mais ser, porque na oportunidade eu era empresário, mas a gente viu muitas coisas erradas que acontecem na política. Não tudo, né? Mas tem coisa que não pode acontecer. Muitas vezes tem que levar uma escola para Barretos, vai um deputado federal, leva para outra cidade, leva para Ribeirão Preto. Você vê Ribeirão. Então por que nós, todos unir, nós elegermos o nosso deputado federal, nós elegemos o nosso deputado estadual, porque Barretos tem hoje um colégio eleitoral para isso. O tempo está acabando, mas foi muito boa a entrevista. Eu acho que enriqueceu demais o programa, enriqueceu mais a participação da CIB, sabe, dentro do contexto da sociedade imperial, da sociedade, e você enriqueceu muito com as informações pessoais, dos seus trabalhos e, logicamente, com esse fechamento. Você tem aí
finalzinho, um minuto para fazer suas considerações, trata de qualquer assunto, aquilo que você quer falar, seus agradecimentos, eu não sei, você fique bem à vontade para poder utilizar esse espaço. Não, Zé, primeiramente eu tenho que agradecer o apoio que vocês deu, essa abertura, né, para que eu viesse na CIBA, também uma empresa hoje, que a CIBA representa o comércio barretense. A gente acompanha que vocês estão trabalhando para a cidade, vocês focam as promoções no próprio comércio barretense, você quer que esse nosso polo seja um polo regional. Graças ao trabalho de vocês, né? Então, só tenho que agradecer a vocês e dizer que estou à disposição. Milton não quer ser candidato a nada, só quer ajudar. Eu só quero agregar as coisas, né, para que Barretos seja uma cidade muito mais, e nossa família não saia daqui, fique radicado na cidade de Barretos. Milton, foi um prazer receber, novamente agradeço, a associação agradece, a cidade acho que agradece, depois desse programa, sabe um pouco mais do Milton, o empenho, o coração, a disponibilidade. Muito obrigado mesmo pela presença. Pois bem, esse foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.